depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com suas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem quase magoado interferiu: coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições. Escalei o monte mais escarpado de minha região. Por 6 vezes fui campeão de corridas arriscadas. Já montei potros bravos e por 2 vezes abati onça no sertão. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu: sim, tudo isso é para considerar. Mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Vamos buscar a sintonia com Deus e Jesus, mentalizando a figura de Cristo em nossos corações e em nossas mentes. E com este pensamento unido, vamos rogar ao Senhor da vida a sua presença amorosa, as suas vibrações de paz, a sua doce paz. Vamos pedir aos espíritos amigos, benfeitores do bem e da paz, aos mensageiros da luz, que estejam conosco nesta noite mais uma vez. Vamos pedir aos nossos anjos de guarda a proteção que eles já têm nos dado, um reforço, se formos merecedores. Vamos rogar aos trabalhadores espirituais da casa a compreensão, a benevolência para com as nossas falhas, com as nossas limitações. E vamos pedir, Senhor, que esta prece leve ao irmão que está na estrada, à beira do caminho, marginalizado, às vítimas da opressão, da violência, da obsessão, aqueles que hoje sofrem os efeitos de cujas causas já se perdem na noite dos tempos, aqueles que ainda estão oprimindo e violentando. Toca o coração de cada um, Senhor, e toca junto o nosso coração, para que sejamos homens e mulheres renovados com a Tua paz, para que sejamos tocados pela mensagem do Teu Evangelho. Obrigado por mais essa oportunidade, Jesus, e aqui estamos mais uma vez. E assim seja. O nosso palestrante da noite é um dos mais requisitados aqui no Movimento Espírita de Santa Catarina e também em vários estados. É tarefeiro do Grupo Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, uma casa centenária, em Florianópolis. Atua na Federação Espírita do Estado de Santa Catarina, e a qualidade da sua oratória, da forma como ele se aprofunda nas questões doutrinárias, é para nós, é sempre um motivo de júbilo, porque a gente acaba aprendendo graças a esse potencial que ele tem, e por isso ele é tão querido aqui da casa e tão requisitado. É o Sidney Lourenço. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Eu perguntei para quanto tempo a gente teria para falar, então eu estou muito tranquilo, ele disse que até meia-noite, então estamos bem tranquilos. Quando nós vamos falar sobre mediunidade, é importante que a gente conheça, ou pelo menos vamos contar um caso para a gente verificar como a mediunidade ela pode ser bem utilizada. O nosso Divaldo Franco, em diversas palestras, tem uma delas que ele teve a oportunidade de narrar um fato ocorrido com ele lá na Mansão do Caminho. E é um fato que está numa das suas palestras, que eu acredito que vários companheiros aqui já conhecem. Mas é interessante esse fato, porque ele mostra
alguns aspectos interessantes sobre os conceitos que a doutrina espírita tanto ensina e o resultado desses conceitos na prática. Narra Divaldo Franco que ele lá na Mansão do Caminho, geralmente as palestras lá são à tarde, e após a palestra ele faz o atendimento fraterno. O atendimento fraterno geralmente ele faz ao lado da mesa, em pé, conversando com as pessoas, e geralmente os companheiros selecionam as pessoas com maiores problemas para conversar com o Divaldo, as que têm mais dificuldade. Na realidade, todo mundo acaba falando com o Divaldo, porque parece que todo mundo tem mais problema, né? E os outros atendentes até atendem pouco. E Divaldo narra que esse atendimento ele faz de uma forma muito tranquila, porque quando a gente tem uma atividade na casa espírita, a casa espírita ela tem um modus operandi, uma prática que difere das outras crenças. Mas essa prática que nós desenvolvemos nas casas espíritas deve ser uma prática tranquila, principalmente aqueles que se propõem a ser um trabalhador da casa espírita, um trabalhador do espiritismo, e lidar com esse conteúdo que é sobre a ciência do infinito, que é sobre a realidade de nós, seres humanos. Então, quando eu me proponho a ser um trabalhador e conheço a doutrina espírita, é preciso que a gente tenha muita tranquilidade e não tenha pressa para trabalhar com esses conceitos. E Divaldo tem esse princípio. Ele começa a trabalhar e fica a hora que for necessário. E como é muita gente para atender, ele foi atendendo um por um sem nenhuma dificuldade, com muita tranquilidade. Ela terminava as palestras geralmente à tarde, e já era tarde da noite, faltava ainda mais umas 4 ou 5 pessoas para serem atendidas, e já passava das 11 horas da noite, quase meia-noite. Ele estava atendendo uma senhora, e continuou atendendo aquela senhora. Até que faltava mais uns 3 para terminar o atendimento, depois daquela senhora, e de repente entrou pela porta, como o salão lá na Mansão do Caminho é muito grande, entrou uma pessoa correndo, um senhor correndo, e dizendo assim: seu Divaldo, ajude-me, porque estou tanto necessitado, a minha filha precisa de um atendimento urgente. E Divaldo observou o pai entrando, e logo após a entrada do pai, entrou uma menina que estava vestido à masculina e também com camisa de força, sendo trazida por 2 enfermeiros muito fortes. E os enfermeiros, então, trazendo ela à força, e ela tentava se liberar da mão dos enfermeiros e da camisa de força, tentava agredir, morder as pessoas, e ele então veio até Divaldo, e a menina um pouco atrás, e disse: pelo amor de Deus, atenda a minha filha. O Divaldo olhou, viu que a menina estava contida, e disse para o pai: eu já vou lhe atender. Eu vou atender ela, essa senhora, vou atender eles que estão me aguardando, e logo após eu lhe atenderei. Mas seu Divaldo, é um caso urgente. Bom, se é urgente eu sei, mas já vi que ela está contida pelos enfermeiros, ela pode aguardar. Mas seu Divaldo, aonde está a caridade? Bom, a caridade, diz Divaldo, consiste em cada um respeitar o seu tempo. O senhor chegou depois, todo mundo chegou antes, o senhor vai aguardar. Mas, seu Divaldo, olha, o senhor está tão agitado, se o senhor está tão preocupado assim, o senhor passa na secretaria, pega o dinheiro que o senhor pagou, mas eu não paguei nada. Bom, então mais um motivo para o senhor ficar tranquilo, já que o senhor não pagou nada. E aí ele se convenceu e ficou lá atrás, andando para um lado para o outro. E Divaldo atendeu com muita tranquilidade, e ele tem costume de dizer que a casa espírita é a casa do Cristo, e na casa do Cristo quem comanda é Jesus, não são as pessoas. E ele continua atendendo, sem se preocupar. Atendeu um, atendeu outro, atendeu a última pessoa. Quando ele atendeu a última pessoa, ele terminou e virou para o pai, que estava lá atrás, andando de um lado para o outro, a menina com os enfermeiros, e ele virou para o pai e fez o sinal, para que o pai viesse. Quando ele fez o sinal, o pai gritou de lá: não dá para o senhor vir aqui? O Divaldo, né, já desde cedo, cansado, virou para ele e disse assim, que ele lembrou, né, as pessoas são muito cleveras, né? Ele disse assim: olha, se eu ficar aqui, os guias estão aqui. Se eu for aí, os guias não vão. Então tá. E aí ele veio. Quando ele veio trazendo a jovem, e os enfermeiros trazendo, chegou mais ou menos no meio do salão, o Divaldo disse assim: tire a camisa de força dela.
E é bom lembrar que só Divaldo faz isso, tá? Por acaso as casas espíritas tiver alguém assim, não façam isso. Mas ele disse, tire a camisa de força dela. Porque Divaldo, com a mediunidade que ele tem, ele percebeu que havia um espírito junto daquela jovem. Embora o pai não percebesse, os enfermeiros também não percebessem, mas Divaldo percebeu. E disse, tire a camisa de força dela. Mas aí o pai falou, mas se eu tirar a camisa de força, seu Divaldo, ela vai quebrar tudo isso aqui. E aí ele disse, pode quebrar à vontade, está tudo pago aqui. Então, se quebrar, não tem problema, nós compramos de novo. E aí o pai, aquele amor, né, muito grande pela filha, virou para os enfermeiros e disse assim, tire a camisa de força dela. E correu lá para a porta. Porque ele tinha tanto amor pela filha, mas tinha medo dela. E aí ele correu. Eles tiraram a camisa de força quando estava bem próximo. Ela fechou os punhos, como se fosse agredir. E no momento que ela partiu para cima do Divaldo para agredir, o Divaldo disse assim, você é muito covarde, meu irmão. E o pai gritou de lá, não é menino não, é menina. Não precisa me ajudar, diz Divaldo. Deixa. Porque o Divaldo estava falando com o espírito, não estava falando com a moça. E naquele instante, ele parou. E na hora que ele parou, o Divaldo disse, você é muito covarde, meu irmão. Você se aproveita do anonimato, da invisibilidade, e influencia essa jovem, tirando-lhe a paz. Por que você faz isso? E aí o espírito, através da jovem, disse assim, é por causa dele, apontou para o pai. E o pai se estatelou, porque até então ele não sabia que o motivo era ele que era o culpado. Naquele instante, ele disse, aquele homem que está ali, eu quando era ainda jovem, criança, a minha mãe, antes de morrer, me deixou aos cuidados dele, deixou uma soma em dinheiro, para que ele cuidasse de mim. E ao ser cuidado, ao crescer, eu fui trabalhando na padaria dele, e ele me tratou como se eu fosse um escravo. Ele não me deu os meus direitos. E eu fui crescendo, até que um certo dia, dizia o espírito, até que um certo dia, já um pouco adulto, eu quis buscar os meus direitos, e fui até a sua casa, porque ele morava bem. E aonde eu dormia em cima de janelas, passava frio, porque ele não cuidava de mim. E eu, revoltado, fui à sua casa. E comecei a discutir com ele, querendo todos os meus direitos, que ele até então tinha negado. E naquela discussão, naquele falo, naquele dizer, naquela briga, naquele bate-boca, me deu uma dor no peito e ele caiu. Diz ele que caiu e não percebeu mais nada, ficou tudo escuro. E de repente ele disse que se percebeu do outro lado, vendo as coisas, e alguém disse assim para ele, sabe que agora você pode se vingar dele? Porque agora você está invisível, ele não está te vendo. E agora você pode se vingar dele. Ah, é? Posso? Pode. E ele então se preparou para se vingar. Certo dia, ele de novo entra na sala onde aquele senhor estava. Só que no momento que ele entra, ele vê agora o pai discutindo com a filha. Ele falava algo e a filha falava, reclamava. E aí ele, presente ali, percebeu que o homem não ouvia, nem a filha. E ele pensou assim, xinga ele disso. E a menina xingou. E daqui a pouco ele pensou, xinga agora disso. E ela xingou. E ele viu que podia, com o seu pensamento, influenciar o pensamento dela. E ela então fazia aquilo que ele queria. E no momento que ele percebeu que podia dominá-la, se aproximou mais e lhe falou, agora eu vou agredir. E ele nem vai perceber quem é. E no momento que ele partiu, se ligou a jovem, e ela começou a querer agredir o pai chamou os outros empregados, seguraram a moça e levaram a moça para o hospital e a internaram no hospital psiquiátrico. E ele disse assim, diz o Espírito, ele falou que agora ele trazendo aqui vai ser a última oportunidade, porque ele vai trazer aqui, porque disseram para trazer ele aqui, a filha aqui, e ele disse que se ela não for curada, ele vai matá-la e depois vai se matar. E eu estou esperando ele se matar para me pegar ele do lado de cá. E o Divaldo falou, olha, o plano parece legal, parece bacana. Pode ser até que dê certo. E pode ser que não dê certo. Imagine se ele, por exemplo, melhorar. Talvez você não encontre ele. Mas você realmente quer fazer isso? Você já, por acaso, já encontrou a tua mãe no plano espiritual?
Ele disse, não. O ódio me enlouqueceu. E eu persigo ele até o dia que eu possa me vingar dele. E Edivaldo falou, mas você deveria olhar. E naquele instante que ele, o espírito embotado em si mesmo, não percebia, a mãe apareceu ao lado. E Edivaldo disse, olha, veja, a sua mãe está aqui. E ela estendeu a mão para ele e disse, venha meu filho, venha, perdoa, eu não consigo. Então, se você não consegue perdoar, pelo menos desculpe. E ele, naquele instante, entra num planto, um choro convulsivo. A mãe o abraça, ele se desconecta da jovem. E naquele instante que ele se desconecta, vai com a mãe. E a jovem, então, recobra a consciência. Porque até então, ela estava inconsciente das atitudes que ela tomava. E naquele momento, inconsciente, quase que ela cai. Edivaldo a abraça, segura no braço. Ela então volta e pergunta, papai, o que eu estou fazendo aqui? E o pai vem correndo, abraça a jovem e pergunta, ela está curada, seu Edivaldo? Edivaldo ainda não. Ela deve continuar a tomar as medicações que a psiquiatria, que o médico psiquiatra passou, porque o distúrbio aconteceu, e traga numa casa espírita, para que ela tome passe, para que ela beba água frutificada, para que ela ouça as palestras, para que ela se aclimate às vibrações do centro espírita. Mas, seu Edivaldo, eu estou pensando em levar para casa. Olha, o senhor faça o que eu estou te pedindo. Agora, se eu quiser fazer diferente, o senhor faz. Porque o único que pode falar para evitar a medicação que o médico passou e deixar de prescrever, ou mandar suspender, é o médico. É o único que é habilitado para isso. O médium na casa espírita não tem essa habilitação. Pelo contrário. Acreditar que ele pode interferir no receituário médico é errado. Então, se eu procuro o seu médico, se ele liberá-la, tudo bem. Mas traga numa casa espírita, ou aqui, ou em outro local. Você escolhe. E aí ela disse, e ele disse então, tá bom, seu Edivaldo. Pegou a jovem, muito choroso, e foi embora. Quando ele foi embora, Edivaldo começou a arrumar as coisas, para poder ir embora também. Porque já era tarde, passava já de meia-noite. Quando ele começou a ajeitar, os enfermeiros com a camisa de força na mão, e nós, vamos fazer o quê? O Edivaldo falou, agora você vai lá, conte o que aconteceu aqui, e pronto, vocês estão liberados. O quê? Diz o enfermeiro. Se eu for lá contar o que aconteceu aqui, quem vai ficar internado somos nós. Não vou contar nada. Bom, foi embora. Foram embora, Edivaldo continuou. E aquele pai, aquela mãe e aquela jovem continuaram a frequentar a mansão do caminho. Começaram a frequentar, ele se tornou amigo de Edivaldo Franco, a mãe também, e belo dia de Edivaldo Franco, agora eu vim cobrar a consulta. Mas o senhor cobra? Cobra. Eu não cobrei aquele dia, mas hoje eu cobro. Ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, deu para a mãe, para que ela lesse, pegou o que é o Espiritismo, deu para a jovem, para que ela pudesse entender a doutrina espírita, e pegou o Livro dos Espíritos e deu para o pai. E o senhor lê, porque eu já li várias vezes e sei, e vou lhe perguntar quando o senhor lê. Como ele já tinha amizade, né? O carinho, então já tinha um pouquinho mais de liberdade. Bom, o tempo passou. A menina continuou frequentando as aulinhas da evangelização para os jovens. Ela tinha uma mediunidade que foi sendo aclimatada através do passe, como ela não tinha o controle da mediunidade, o passe fluídico, o passe magnético ajuda a tranquilizar, a equilibrar os centros energéticos do ser, para que ela possa, ao longo do tempo, se for necessário, despontar a mediunidade. E ela foi se equilibrando com o estudo, aprendendo, analisando. Certo dia, ela vira para Edivaldo, que já o chamava de tio, e disse assim, tio Edivaldo, espírita namora? Edivaldo, claro que namora. E de preferência traz um rapaz no centro espírita já para tomar um passe, para ir acalmando, para ir tranquilizando, né? Bom, o tempo passou, ela apresentou um namorado, era um bom rapaz, e aí foi passando um tempo. Até que um dia, já passaram mais de alguns anos, ela virou e disse assim, tio Edivaldo, ele quer me pedir noivado. E aí, como é que o senhor fala com meu pai? Edivaldo, deixa comigo. Conversou com o pai, já tinha amizade, e primeiro ele perguntou o que ele trabalhava, viu que ele trabalhava num lugar bom, né? Porque tem que ter recurso material, e aquela coisa toda. Bom, o tempo passou, ficaram noivos, prepararam tudo para se organizar para o casamento, casaram, e o tempo passou, 1 ano depois de casar. Mas quando completou 1 ano depois de casar, lá na reunião mediúnica, que Edivaldo
frequenta como médium. Muitas das vezes ele até atende os espíritos, mas a grande maioria ele trabalha como médium de incorporação. Um espírito através do médium disse assim: eu vou me reencarnar, lembra de mim? Sou eu vou me reencarnar de novo. E o Divaldo falou: tu vai te reencarnar? Vou me reencarnar. É aqui mesmo na Bahia? É. E tu já sabe aonde sei? Através dela. Aí o Divaldo pensou: agora eu quero ver esse vovô, né, com esse netinho. Agora eu quero ver. Bom, o tempo passou. Depois a menina chegou e disse assim: tio Divaldo, eu sei, tá grávida. E a menina: como é que o senhor sabe? É mediunidade. Realmente ela teve um menino. E o menino nasceu. Quando nasceu, aquele avô, e os avós ficavam babando, né? Chegou todo feliz e disse assim: Divaldo, nasceu meu neto, Divaldo. Eu queria saber contigo, pegar um conselho contigo, Divaldo. O que eu devo fazer? Eu estou pensando, Divaldo, o que você acha? Eu estou pensando em abrir uma caderneta de poupança para o meu neto e colocar alguns cruzados, porque naquela época era cruzado, alguns milhares de cruzados. O Divaldo: coloca mais. Calculando juros e correção monetária, coloca mais. Que negócio é? Coloca mais, o senhor tem muito dinheiro. Para ele, o senhor dá em vida. Para os outros, o senhor dá depois que morrer. Mas o senhor vai lá, coloca mais. Ele falou: Divaldo, eu não devia falar contigo não, mas já que tu falou, eu vou colocar mais. E colocou. Abriu uma cadeira de poupança, devolveu o dinheiro que ontem ele tinha pego. Bom, o tempo passa. A criança completou um ano, corria para um lado, para o outro, e o avô veio: Divaldo, eu estou preocupado. Esse negócio de reencarnação é complicado. Não dá para saber quem é que está reencarnado como o meu neto? Será algum apóstolo do Cristo? Com certeza. É um apóstolo do amor, da caridade. Bom, o tempo passou. A criança completou 2 anos. De repente, de novo, a criança corria para um lado, para o outro, e o avô novamente: Divaldo, esse negócio de reencarnação é complicado, eu não consigo compreender. Quem é que está reencarnado como o meu neto? Eu Divaldo: mas por que tanta preocupação? Não, porque essa criança é estranha. Ela me abraça e me escuta. Ela me beija e me morde. E o Divaldo falou: não, vai acalmando, vai tranquilizando, vai amando. E aí você coloca as coisas no lugar. Veja, a doutrina espírita, gente, é uma doutrina da alegria. Não é a doutrina da tristeza, é a doutrina do otimismo. É a doutrina da libertação das nossas consciências, do nosso coração oprimidos. É a doutrina que nos esclarece realmente qual é o caminho para que a humanidade encontre a paz. Então, quando nós pegamos o Espiritismo e complicamos o seu conhecimento, nós estamos distanciando da proposta do Cristo, que é simples. Num ato tão simples, nessa mensagem, nessa história, Divaldo mostra vários ângulos, principalmente que nós temos que ajustar o nosso passado não só através da dor, através do sofrimento. Podemos fazê-lo através do amor, através da paz, através do ajuste, através do perdão, através de aceitar uns aos outros como os outros são. Então, o que é a mediunidade? A mediunidade é a faculdade inerente ao homem. Não constitui privilégio. Todos são mais ou menos médios, não tem privilégio. A mediunidade, ela vai estar em qualquer pessoa, em qualquer característica. O fato só da gente receber a intuição dos nossos anjos de guarda, só daí nós somos médios. Talvez não temos a mediunidade de incorporação, mas só pelo fato de os espíritos poderem nos intuir o caminho, até a sugestão errada que às vezes nós aceitamos, estamos aceitando a sugestão errada de um espírito que está fora do corpo. Então não tem privilégio, porque todos são mais ou menos médios. A mediunidade é o conjunto de faculdades que permite ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. Isso cada vez mais vai ser natural. Hoje, quando a gente ouve muitas mães falar que os pequeninos, muitas das vezes dizem: mãe, o titio está sentado aqui na sala, o tio já morreu já faz uns 10 anos. Ô mãe, vovô está aqui e a vovó também. E a mãe fica, né? Não sabe como lidar. Então essa dificuldade, esse conhecimento e a naturalidade que esse grupo, essa nova geração está chegando, vai mostrar que esse intercâmbio, essa ligação com o plano espiritual, ela é natural. E será natural cada vez mais. O único detalhe, que quando nós adentramos no Espiritismo, o Espiritismo tem uma característica muito interessante. A gente ganha em superfície e perde em profundidade. Porque todo mundo é mais ou menos espírita, mas não abandona o santo.
vai para uma banda, para aqui, banda, vai para tudo quanto é banda para dar um jeito na vida, né? Porque sempre tem um probleminha, não, eu vou ali, eu vou aqui, eu vou acolá. E não percebe que a proposta do Espiritismo é uma proposta individual, é uma proposta interna, é uma proposta de crescimento pessoal. E a mediunidade, com essa característica, como diz Leon Denis, é o conjunto de faculdades que permite ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. E esse mundo invisível que nos cerca. Só para vocês terem uma ideia, a população que está hoje encarnada na Terra, de espírito, chega em torno de 7 bilhões. Reencarna um monte, desencarna um monte, mais ou menos isso. Os espíritos informam que a população que nos cerca é 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Então dá para dividir mais ou menos 5 para cada um. Então, se nós estamos aqui em termos de 30, 40 pessoas, multiplica por 5. Fora aqueles que não entraram no centro espírita. Fica muita gente lá fora. Não quer nem entrar. Ah, espiritismo? Não, não vou entrar não. Vou ficar lá de fora. Porque ele vai entrar, vai assistir a palestra, não vai mudar nele. Ela vem, vai assistir a palestra, toda vez ela assiste, toma passe e não muda. E quando ele sair, eu continuo na simbiose psíquica novamente e continuo de novo. Eu costumo dizer que os meus estão lá no carro me esperando. E por isso que eu falo bem alto para aqueles que estão lá fora ouvir também, né? Para ver se... Eu costumo também orientar o seguinte: aproveitem, quando terminar a palestra, aproveite e já muda de coloração da aura agora aqui. E quando terminar a palestra, aproveita, sai no meio da multidão. E saia rindo, de preferência. Porque aí eles vão te olhar, cadê o fulano? Não vai te achar, porque eles acham pela vibração. Tu está livre daquela vibração, né? E você está livre. Então imagina você ficar livre durante uma semana, no mínimo, né? Você vai ficar livre. Uma semana depois ele te acha. Primeira briga, primeira discussão, primeiro pensamento negativo, aí olha lá de novo, aí continua a ligação com você. Porque esse conectar ou não é igual ao nosso celular. Quem não desligou e alguém ligar agora, vai tocar. E às vezes toca uma música estranha, né? E aí o pessoal fica com vergonha. A mente funciona do mesmo jeito. Eu conecto ou desconecto. Pensamento positivo, pensamento negativo. Essa conexão com o plano espiritual é algo que eu posso escolher, que eu posso aceitar ou não aceitar. Então, o conhecimento dessa prática do espiritismo é importante para o nosso crescimento. É uma faculdade natural, peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização, nos diz André Luiz no livro Libertação. Então, é uma faculdade natural, está na natureza do ser humano. Não precisa que eu tenha mediunidade e ir à casa espírita estar numa mesa mediúnica, porque a percepção do plano espiritual é um processo natural. O médium são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Então, o médium nada mais é do que uma pessoa que pode transmitir o pensamento dos espíritos. É o intermediário. É o celular. Tem um celular muito bom ainda. E tem um celular meio fraquinho. Né? Então, a mesma coisa o médium, que é intermediário. Pode ser um médium com qualidade e pode ser um médium que tenha pouca qualidade. Por exemplo, o médium que estuda espiritismo, ele se torna com mais qualidade. Mas não só a qualidade de conhecimento. Mas o médium que estuda o espiritismo e o pratica, ele se torna com qualidade e condições morais para poder auxiliar e influenciar os espíritos. Porque só o conhecimento não adianta. Porque por mais que seja rebuscado a literatura, o conhecimento, a verbe para orientar, mais que isso aconteça, se não tiver amor no coração, não há processo de transformação daquele que ouve. Por isso que é necessário unir esses dois elementos. Todos somos mais ou menos médios por efeito de sintonia. Então nós sintonizamos uns com os outros, fora do corpo e no corpo físico. Aqui é preciso então que a gente comece a entender por que nós somos médios. Na realidade, o ser humano, né, ele é espírito, perispírito e corpo. Então o nosso corpo físico, que é o instrumento do espírito, e nós temos o perispírito, que é o corpo espiritual que o espírito assume ou absorve do planeta onde ele vai reencarnar, e o espírito propriamente dito. Então o espírito, a sede da inteligência, dos sentimentos, das sensações, das percepções, está no espírito. O perispírito e o corpo são apenas instrumento do espírito. Então quem sente, quem ama, é o espírito. Quem tem toda a percepção é a alma, o espírito.
Enquanto a gente estiver ligado à orbe terrestre, que é o nosso grau evolutivo, nós vamos ainda nos assemelhar muito à estrutura física. Por isso que nós precisamos ainda do corpo físico. Quanto mais evoluído, menor será a ligação com o corpo físico. Então, a mediunidade no mundo. Aqui é uma reunião que aconteceu no plano espiritual, aonde diversos espíritos estiveram presentes. Essa reunião, onde André Luiz esteve presente, houve orientações a respeito da mediunidade em diversos lugares na Terra. E esse grupo ia receber palestras, orientações. Mais ou menos como se fossem reunidos assim numa assembleia. Há um detalhe. Nesse grupo não tinha só desencarnado, tinha encarnado também. Então esses que tem aqui, ó, essa linha branca aqui, como se fosse um cordão prateado, são aqueles que quando nós estamos no corpo físico, ao ir para o leito, nós dormimos, nos desprendemos do corpo e vamos participar dessas reuniões. E aí, para identificar aquele que está ligado ao corpo ainda, é através desse cordão prateado. Ou seja, é a extensão do perispírito. O perispírito se estende, ele é elástico. E ele se estende a longa distância, sem dificuldade nenhuma. Se alguém tenta acordar a pessoa que está na matéria, o corpo, o espírito retorna automaticamente ao corpo. Geralmente essas reuniões acontecem de madrugada, a partir de 1h30, 2 horas da manhã. Bom, é bom lembrar que nem todo mundo vai para essas reuniões. Às vezes até é convidado, mas vão para outros lugares, né? Aí a escolha é de cada um, né? Dependendo da necessidade. Por exemplo, uns vão para esse ambiente, né? Uns saem do corpo e vai aonde? Nos bares. Agora imaginem, você médium, que tem a capacidade de conectar com os espíritos, escolhe um ambiente deste. Vejam que no momento em que alguém lhe oferece cigarro, bebida ou qualquer comportamento no comportamento da sensualidade, espíritos, obsessores, estão juntos. Na hora que vai beber, o comportamento, espíritos estão juntos. Em qualquer ambiente. Por isso que quando a gente fala que a turma que está por aí andando para um lado para o outro, nós viemos um pouquinho antes, chegamos aqui e fomos ali na praia, estão lá pela orla marítima. O pessoal que vai para o shopping, ainda mais que gosta de comprar, está lá também no shopping. E às vezes até a gente compra, né? Não, mas a senhora, às vezes compra, não está nem querendo comprar, mas compra um sapato. Era um espírito que estava querendo comprar, mas encontrou alguém. Vai, compra, não sei como. Já tem lá um armário cheio de sapato, já compra mais. Né? Coitados dos espíritos, vão receber culpa agora. Mas esse é o ambiente. Essa escolha, se eu tenho a mediunidade, se eu vou para um ambiente desse, eu fico encharcado dessas energias. E muitas das vezes não consigo dormir, relaxar, sair do corpo à noite, aí dá insônia. As minhas situações, as minhas problemáticas, às vezes até se complicam um pouco na minha existência, tudo por uma escolha que eu faço. Essa escolha que eu faço me gera as dificuldades que eu preciso me orientar. Imagine um ambiente como fica. Esse senhor aqui, aproveitando que o Gilvan nos falando aí a respeito do jornal aqui do nosso querido Bispo Macedo, que a gente agradece, né, pela publicação. Com certeza o articulista que pegou a matéria que o nosso Gilvan colocou, algum espírito, não assim, né, o intuiu, coloca aí. Depois a gente fala com o bispo, não te preocupa, mas coloca. Então, muitas das vezes é intuído. Agora veja bem, esse jornalista aqui é o contrário. Ele queria escrever uma matéria sobre uma determinada moça pelo comportamento que ela teve na cidade. Não tem matérias assim sensacionalistas que a gente lê e até muitas das vezes a gente divulga. É aquele mal que a gente deveria não mais divulgar e a gente continua divulgando, ampliando o mal. Diz André Luiz, o mal comentado é sempre um mal a ser revivido. E ele então vai escrever uma matéria sobre a moça, um comportamento que ela teve, uma atitude que ela teve na cidade. Quando ele pensa em escrever, olha o ambiente onde ele vai escrever. Num bar, com cigarro, com bebida. Só que o obsessor daquela jovem,
que quer prejudicar aquela jovem, que já vinha perseguindo há mais tempo, sabendo que ele ia escrever, se aproxima dele, para intuí-lo a escrever coisas piores ainda. Isso aqui é mediunidade. Ele não está nem tendo a ideia de ser médium da casa espírita. É mediunidade natural. Ele está recebendo a intuição de um espírito para escrever algo que vai perturbar mais ainda aquela pessoa. Então veja, não precisamos ir longe para perceber que os fatos da mediunidade estão na sociedade. Está em todos os pontos, em todos os lugares, em todos os caminhos. Aqui é um ambiente de rua. Eu vou mostrar um pouco essa imagem, que senão vocês não vão dormir à noite. Né? O pessoal fica olhando aqui. A deformação do perispírito é através da mente dos espíritos, que muitas das vezes eles são envolvidos por espírito. Veja, esse aqui é o ambiente de um bar. Olha a característica. Não é que as almas são assim, é que devido ao estado desequilibrado mental, ela faz que o perispírito se torne em termos desajustados. Na cena anterior, que eu mostrei aqui, ó, se vocês perceberem, não tem só o obsessor no bar, não. Tem os bons espíritos também, para auxiliar. Só que quem busca a sintonia nesse ambiente, depende de cada um. Certa feita nós tivemos uma palestra do Divaldo Pereira Franco em Itajaí, e quando terminou a palestra, eu fui ali ao lado dele, ele disse assim: Sidney, pega um café para mim. Como era num ginásio grande lá em Itajaí, eu fui até a cantina do ginásio e perguntei se tinha café. E aí o pessoal falou: não tem café. Então eu peguei uma das pessoas que morava em Itajaí, uma senhora, e perguntei: vem cá, tem algum bar por aqui que a senhora conhece que tenha café? Que o Divaldo me pediu um café. Ele estava lá autografando, eu me aproximei e disse: me consegue um copo de café? Eu falei: tá bom. Saí com a senhora e fui. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, meio próximo ali ao ginásio, que era uma praça grande, mas na esquina tinha um bar. E quando eu entrei no bar, eu percebi que tinha um bar, e naquele bar parece que era junto a uma casa de uma senhora que cuidava do bar. E quando eu entrei, fui até o balcão e perguntei para ela: a senhora tem café? Não tenho. Pois eu posso passar rapidinho, porque era logo ao fundo assim, era a casa dela, dava para ver. Só que quando eu olhei para o bar, tinha os três bebendo, que é um mais torto do que o outro lá bebendo. E aí, na hora que eles me viram ali, junto com a senhora, estava com o paletó, e um deles levantou: você está naquele negócio ali? Bem tonto. Eu falei: tô. Eu já fui nesse negócio muito. E aí começou a conversar. Daqui a pouco o outro veio também. Daqui a pouco os três estavam ali. E eu começando a falar o que tinha acontecido, da palestra, que foi boa. Eles abandonaram o copo, abandonaram lá a garrafa lá que eles estavam bebendo na mesa, e ficaram os três ali ao lado conversando. A senhora olhava assim para mim, e eles vieram conversar, perguntar, falar, e disse um monte de coisa. E eu aproveitei, que eu não gosto de falar nem um pouquinho de espiritismo, né? E eu aproveitei e aí falei um monte. Bom, ela terminou, fez o café, me deu um copo, eu peguei e saí, despedi dele: vai com Deus, meio tortinho, mas mesmo assim mandaram eu ir com Deus. Aí tudo bem, vim embora. Quando cheguei lá, botei o café e fiquei observando. Divaldo não tocou no café. E eu fiquei: mas por que ele mandou eu lá pegar esse café? Talvez seja para contar a história hoje aqui, né? Mas veja bem, nós saímos de um ambiente altamente de uma vibração positiva. Nós entramos num ambiente onde havia uma degradação natural das vibrações pela escolha das pessoas. É aquela proposta do Cristo: se você ir de pregar em todos os lugares, se aquela casa for digna da sua paz, trazei a paz sobre aquela casa. Se não for digna, bata o pó da sandália e saia com a sua paz. O que Jesus quer dizer? Não se contamine. Ou influencia para o bem, mas não se contamine com o mal. E eu percebi isso claramente, que é possível a gente entrar no ambiente, até transformar algumas situações. Com certeza, entrando ali, os espíritos também já saíram, foram embora, e já veio aí o pregador, né? Igual alguns lá de Florianópolis, homens de rua, que a gente atende na nossa casa espírita, e quando me encontram na rua, eles me chamam de pastor. Ô pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem, né? Porque é natural, porque eles têm uma ideia que eles acham melhor diante daquilo que nós fazemos. Mas é importante notar que a mediunidade
característica da mediunidade, ela está nesses ambientes. Então aqui é uma deformação do perispírito, isso aqui é uma simbiose psíquica, dependendo do grau evolutivo. Esse ambiente aqui também é um ambiente de um bar, aqui estão os espíritos que vão auxiliar. Esse espírito aqui é interessante, isso aqui é a história do Jacó, daquele livro Jacó, né, que fala a respeito do Voltaire, o livro Voltaire. Ele aqui foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele doutrinava os espíritos de uma forma assim muito tranquila. Ele era o presidente e os espíritos eram os necessitados. Né? E na hora de doutrinar, ele doutrinava, meu irmão, perdoa, ama e tal. Ele só mandava os outros perdoar, amar, mandava fazer tudo. Quando ele chegou no plano espiritual, o irmão Jacó, ele percebeu. E aí um obsessor que o reconheceu ficou rindo dele. Ah, você não é aquele lá da Rede Mediúnica que mandava eu amar? Olha aí. Porque ele percebeu que os outros espíritos que estavam junto dele tinham uma luminosidade aqui no coração. E ele não tinha luz. E ele foi o construtor do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. Foi um dos iniciadores da estrutura da FEB, da estrutura lá em Brasília. Foi daqueles que realmente se envolveram e construíram muita coisa no movimento espírita, mas esqueceu de trabalhar o coração. Tinha muito conhecimento, muita teoria, mas a prática. Isso mesmo ele mesmo conta. E aí ele percebeu que não tinha condições morais para poder mostrar para esse espírito que ele era diferente. E logicamente a história conta, e é bom que cada um leia o livro, percebe depois que ele continua fazendo esse trabalho até que no final ele adquire a luzinha dele e começa a modificar a situação. Então veja, nós saímos do corpo e vamos para o plano espiritual e vamos estar do jeito que nós estamos aqui na Terra. Só mudamos em termos de vibração. Aqui, já os espíritos sendo atendidos nesse ambiente, e ele já convencendo o espírito a aceitar a ajuda. Ele já começa a modificar. O ambiente da rua, como eu já falei, os espíritos caminhando, conversando, uns se preocupando com as pessoas, outros não, são espíritos que auxiliam. Vejam aqui, por exemplo, uma ambulância passa, carregando alguém, né? Está lá um espírito, junto dos enfermeiros. Esses enfermeiros, por exemplo, que trabalham em benefício do próximo, são auxiliados pelos espíritos. Muitas vezes eles têm só o trabalho material, mas os espíritos estão ao lado. E muitas das vezes eles se tornam médiuns do amor, do socorro, da caridade, de ajudar o próximo. É a profissão que lhe é aliado a essa conexão com o mundo espiritual, naturalmente a pessoa também auxilia. Esse aqui é um ambiente de um local, de um tipo de um museu, e esse fenômeno aqui é o fenômeno da psicometria. O que é o fenômeno da psicometria? Os espíritos, através de objetos, eles podem captar quem é que utilizava e aonde estava esse objeto em estruturas anteriores, em vidas anteriores. E ele percebe então que esse relógio pertencia a essa família em algum tempo atrás. Isso é o fenômeno da psicometria, que tem médiuns que têm esse tipo de mediunidade. Ao tocar num objeto, ao entrar num ambiente, ele é capaz de perceber o que aconteceu naquele ambiente. Por isso que muitas das vezes a gente pode entrar em algum lugar e a gente sente que há uma alteração fluídica, mental, emocional, porque a gente capta alguma coisa. Divaldo narra que certa feita ele entrou num quarto de um hotel e ali dentro daquele quarto de hotel, embora limpo, tinha acontecido um crime, tinha sido morta uma pessoa. Só que as vibrações daquela cena estavam impregnadas nas paredes. E ele pede então para trocar do quarto, porque a capacidade psíquica dele percebia o que tinha acontecido. São fenômenos da psicometria, que é capaz... Esse é um tipo de mediunidade pouco ainda desenvolvido, conhecido, analisado pela doutrina espírita. Até porque, muitas das vezes, os médiuns que não estudam, que não conhecem a mediunidade, confundem muitas das vezes. Às vezes se apresenta um espírito e traz algumas imagens de cenas que já aconteceram, e o médium confunde, acreditando que as cenas são reais e estão acontecendo agora. Por isso que quanto mais o médium entende a sua mediunidade e aprofunda o conhecimento,
ele vai detectar algo diferente do outro, que são chamados, naturalmente, médios, que vão ter uma especialidade nessa característica. Aqui o ambiente diante de uma praia, está aqui os espíritos, e ele, o irmão Jacó, nessa época, quando ele foi levado para receber ajuda, tem uma senhora encarnada. Quando ela está caminhando na calçada, passa por dentro dele, ele leva um susto. Porque está numa outra dimensão. Nós conhecemos a tridimensional. Os espíritos são tetradimensional. Eles estão numa estrutura tetradimensional. Nós não percebemos, nós não vemos, nós não conseguimos penetrar nessa estrutura. Apenas percebemos com algumas capacidades fluídicas. Aqui também é um museu. Olha só que característica. Esse espelho pertenceu a essa senhora, essa moça, que foi noiva, e ela, ela não acabou não casando, ele o abandonou, e ele foi um presente que ele deu para ela, e ela então está ligada àquilo ali. Ela desencarnou, esse objeto foi para o museu, e quando as pessoas visitam o museu e se aproximam do objeto, elas se aproximam também. E aqueles que têm um pouquinho mais de sensibilidade, sentem a presença dela. Porque ela está presa ainda ao objeto que ela recebeu de presente do outro, que não conseguiu, que não teve, né, o casamento. Então vejo que muitas das vezes, dependendo da maneira como nós lidamos com as coisas, nós ficamos presos. Por exemplo, o celular, que a gente não larga ele, né? Pode ser que quando desencarnar vai querer levar. Não adianta que não dá para ligar lá dentro do túmulo, tá? Para ninguém, nem para ouvir. Então tem coisas que a gente já tem que começar a se desprender. Narra de Valdo Franco uma história de uma senhora muito rica, que ela colocou no testamento dela: quando eu morrer, eu quero ser enterrada com o meu belo carro. Ela tinha um Rolls Royce maravilhoso. E ela colocou. Quando ela morreu, o que o pessoal fez? Olhou o testamento e diz: olha, é a vontade da morta. Vontade de morto todo mundo cumpre. Né? Compraram um mausoléu maior dentro do cemitério, construíram um mausoléu grande, pegaram ela, botaram a melhor roupa que ela tinha, maquiaram, muito bem maquiado, colocaram no primeiro banco do carro e levaram o carro até o cemitério e enterraram ela com o carro e tudo. Diz Valdo Franco: até o cemitério ela foi de carro, depois foi a pé mesmo. Porque não tem jeito. Nós não levamos nada que é material conosco, somente aquilo que é do espírito. Que isso que é do espírito em si. São três coisas apenas que é nossa propriedade: a inteligência, as qualidades morais e, naturalmente, o conhecimento que nós adquirimos com a inteligência. Isso nos pertence. Isso ninguém tira de nós. O restante vai ficar. O carro do ano, o corpinho mais sarado que seja, vai ficar. E não vai adiantar depois deitar lá em cima, tentar levantar. Não vai levantar mais. Depois que o espírito se desconecta do corpo, não consegue conectar mais. É o instante da morte. Quando ocorre esse instante, questão 872 do Livro dos Espíritos, não é possível mais se conectar de novo. Só em outro corpo. Então, por mais que a gente ache que é tudo aquilo que material que nos pertence, vai ficar. Então é bom a gente já ir se desprendendo desde agora. Aqui, ó, um ambiente de um velório. Imagina, a gente vai para um velório, a gente não imagina. Está lá a pessoa, o corpo, e está aqui o espírito, ó, ainda ligado. Geralmente esse processo dura em torno de 24 horas a 72 horas. Por isso o pessoal que escolhe ser cremado, não se preocupe. Primeiro que vai dar tempo tranquilo e o pessoal demora a cremar, tá? E aproveita já se desprende do corpo, né? Porque se tacar fogo lá, já sabe, né? Embora o perispírito não pega fogo, fique tranquila quanto a isso. Mas o que acontece geralmente no processo do desencarne? Essa ligação, que é a última glândula, a glândula epífise pineal, que nós nos ligamos quando reencarnamos, é a última glândula a ser desligada. Está aqui o espírito. Se eu tenho uma mediunidade e vou nesse ambiente, eu percebo os espíritos. Se eu vou nesse ambiente e não sou médium, mas fico com conversas vulgares, o morto está ouvindo tudo. E ainda se desequilibrando. Né? Então é preciso que a gente mantenha uma atitude saudável nesse ambiente aonde está. Aqui ele já está desligado do corpo, né? Ouvindo a conversa das pessoas. Mediunidade no centro espírita. E aí a gente viu a mediunidade no mundo, em vários lugares. No centro espírita nós temos aí o modelo. Isso aí é um modelo da nossa reunião mediúnica, nas nossas casas espíritas. Tá? Aqui
nós vamos narrar uma história que o André Luiz nos conta a respeito de alguns aparelhos, para ele poder perceber uma reunião. Aqui é uma reunião mediúnica. Então, esse aparelho aqui é um psicoscópio. É um aparelho que os espíritos colocam, que não consegue ver além da estrutura material ou espiritual que ele se encontra pelo grau evolutivo. Ele utiliza disso. Para quê? Para observar. Aqui, por exemplo, é uma reunião mediúnica. Essa reunião mediúnica é uma reunião onde não existe uma qualidade mediúnica. Onde os médicos que participam dessa reunião mediúnica aqui, por exemplo, eles não estão muito preocupados em estudar a doutrina espírita. Até não estudam. Geralmente as pessoas que vão aqui vão para consultar os médicos. Consultar se vai casar, né? Se vai receber uma herança, sobre as coisas corriqueiras da vida. E é interessante quando André Luiz ele observa essa reunião, ele percebe o seguinte, que o espírito que dá a comunicação através do médium é o mesmo espírito sempre. E dá a comunicação para qualquer um e fala o que vem à cabeça. Se a pessoa vai lá perguntar uma coisa, ele fala qualquer coisa. Ele quer falar. Até porque ele está tão imantado ao médium e ele funciona como se fosse um escravo do médium. E como cada um de nós vibra a problemática que tem, os espíritos observam aquilo e começam a falar. Veja, um ambiente desse não tem qualidade fluídica, mental e mediúnica nenhuma. É um ambiente onde eu vou para pegar consultas de coisas banais e vou ter o quê? Situações banais, informações desnecessárias. Por isso que as casas espíritas, quando se propõem a um estudo da mediunidade, ela mostra a mediunidade de um outro ângulo, de um outro entendimento. Aqui, então, tem um mentor espiritual? Tem. Aí o meu André Luiz pergunta, mas por que você permite que isso aconteça? Aí ele diz assim, é o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Enquanto eles não aprenderem que devem buscar qualidade na ligação com o plano espiritual, na realidade, né, eles vão encontrar isso. Então veja, se eu busco algo semelhante a isso, esse tipo de característica, é assim que eu vou encontrar. Aqui é diferente. Aqui já é uma reunião séria, equilibrada. Aqui é uma reunião onde todos os médiuns estudam a doutrina espírita. Não só estudam, mas procuram praticar. Aqui André Luiz percebe que havia, saindo aqui do centro coronário, de cada médium, da glândula epífise pineal, uma luminosidade que ia até o alto, ligado, todos. E havia entre os médios, dentro do dirigente, uma conexão fluídica entre todos, um equilíbrio na reunião. Havia um equilíbrio na reunião. Por quê? Porque além do trabalho que eles se propunham, eram pessoas moralizadas, que procuravam se transformar cada dia. E André Luiz faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, pela luminosidade que ele percebe no ambiente, pela vibração gostosa, tranquila, ele pergunta assim, são pessoas especiais? E os espíritos respondem, não. São donas de casas comuns, são trabalhadores comuns, são pessoas comuns. Não é pessoas nada especiais. A única coisa que elas procuram cumprir e estudar e fazer aquilo que elas estudam, aprender e a realizar aquilo que elas estudam. Então, o ambiente de uma casa espírita assim vai ter qualidade. E aí, quando os espíritos são levados para serem atendidos, eles vão ser atendidos por esse grupo de médiuns, que é onde todos têm uma qualidade para auxiliar. Aqui é a glândula epífise pineal. André Luiz narra que vista uma luminosidade, a luz apagada, dentro da reunião mediúnica, mas ele via a luminosidade no crânio, né, de cada médium ali presente. Aqui as vibrações que o mentor espiritual vibrava e eles captavam para levar essas vibrações em vários lugares onde havia dor, sofrimento. Quando nós fazemos a prece, irradiamos o pensamento a um hospital, a um ambiente onde as pessoas sofrem, nós estamos projetando a mente. E essas vibrações positivas desse ambiente vai até lá. Por isso, que quando nós temos um ente querido que está doente em casa e não pôde vir, nós podemos dizer para ele, olha, eu vou lá no centro, você não pode ir comigo,
Mas aproveita nesse horário que eu vou estar no centro, que eu vou vibrar por você, desliga a televisão, fica em oração, ou fica dormindo, que eu vou vibrar por você. E nesse momento que eu estou aqui na casa espírita ouvindo a palestra, eu posso lembrar do meu ente querido. Eu vibro para ele, para o meu ente querido. Ao vibrar, o mundo espiritual vai fazer que essas energias cheguem até ele, se ele for merecedor disso. Aqui então o mentor espiritual, intuindo o dirigente da reunião, e ele, por sua vez, irradia na mente de todos os membros. Aqui, por exemplo, é um espírito que foi trazido para ser atendido. Característica desse espírito, só para vocês terem uma ideia. Ele estava demendado, não raciocinava, não enxergava e não falava. A atitude dele era sempre de querer influenciar negativamente as pessoas. Ele foi trazido. Quando ele é trazido, ele é conectado na média. Então assim, ó, o fenômeno mediúnico, gente, é mais ou menos assim que ocorre. Aqui está o corpo da média, aqui está o espírito da média, ela se desconecta um pouco e permite que o espírito se conecte através do perispírito e possa utilizar as cordas vocais, o corpo dela. Não há aqui uma substituição. Quem comanda o corpo continua sendo a média, o espírito da média. Então por isso que a gente vê alguma incorporação. No caso que eu narrei inicialmente, Divaldo, o que ele percebeu? Ele percebia um espírito junto daquela jovem. E quando ele percebia o espírito junto da jovem, ele percebia que podia falar com o espírito, como nesse caso aqui. Na reunião mediúnica, geralmente, o médium permite que o espírito se comunique. Ele permite que ele fale. Nesse instante, quando ele se conectou, ele começa a ver, ele começa a raciocinar, ele começa a ouvir, e aí o doutrinador começa a orientá-lo. E olha que coisa interessante. Ao orientar o espírito, ele está falando pelo conhecimento intelectual que ele tem, mas ele está falando com o coração. Ele está falando com o sentimento. E aí o espírito, ele começa então a se sentir bem, se sentir agradável. E aí ele começa a se emocionar. Quando ele se emociona, é permitido então criar uma tela. Essa tela aqui é uma tela ectoplasmática, criada pelo plano espiritual, pelo material da mente das pessoas que participam da reunião. Naquela reunião que eu mostrei inicialmente, onde os médios estão desajustados, não tem condição de montar uma tela dessa aqui, ó, para poder perceber cenas de vidas passadas. Aonde tem um ambiente equilibrado, é possível fazer isso. Por exemplo, nessa reunião que nós estamos vivenciando agora aqui, pública, muitas das vezes o mundo espiritual se utiliza das energias dos trabalhadores, das energias dos participantes, para auxiliar outros espíritos que foram concorrendo ou foram trazidos para serem atendidos enquanto essa jornada ocorre durante toda essa semana. Então, muitas vezes nós estamos sendo instrumento para auxiliar. Aqui a cena é o seguinte, ó, ele precisava entender o que ele aconteceu em vidas passadas. E aí ele mostra uma cena anterior, onde ele está conversando com a mãe, e nesse momento que ele está conversando com a mãe pede para que ele compre o remédio para ela. Ele pega o dinheiro, sai de casa e não ajuda a mãe. Então, desde a vida passada, ele estava se comprometendo em erros, em dificuldades. Aqui é a reunião mediúnica, aqui é um ambiente que nós conhecemos um pouco, que é um ambiente das comunicações dadas pelos entes queridos que partiram para o plano espiritual. Aquelas reuniões que o Chico realizava lá em Uberaba, e outros hoje realizam. Olha como é que funciona. Os espíritos muitas das vezes estão ali, o médium, e aqui os médios então vai trazer notícias do plano espiritual daquelas pessoas que de uma certa forma por exemplo, vamos supor que alguém aqui precisa da notícia de alguém que partiu. Vamos dizer que alguém que desencarnou, um familiar desencarnou, e precisa trazer a notícia para o médium. Muitas das vezes o plano espiritual investiga onde está essa pessoa e traz a projeção mental para que a médium psicografe a mensagem daquele espírito que pode estar presente
ou pode estar distante do local aonde acontece o fenômeno mediúnico. Então essas cenas que eu estou mostrando para vocês, aqui é o passe. O passe que nós tomamos na nossa casa espírita. Está lá os médicos fazendo o trabalho deles e os espíritos junto com os médicos. Mostrando que todo o trabalho na casa espírita tem assistência do plano espiritual. Aqui os médicos, os espíritos junto. O passe, sempre os espíritos, alguém está atendendo. Vejam, desde que nós nos comportamos com amor para ajudar alguém, estamos sendo auxiliados por um bom espírito. Seja em qualquer ambiente onde nós estamos. Num ambiente de uma música, por exemplo, que cantamos ou ouvimos, o ambiente é envolvido por pétalas de rosa. Nós vamos ter esse fenômeno que a gente não vai ver quando os companheiros estiverem aqui cantando, que é uma verdadeira reunião de tratamento espiritual, sem precisar alarido nenhum, sem precisar fazer nenhuma estertor para esse tratamento. No momento que a música suave e embeleza o ambiente, é muito mais simplesmente da apresentação. Começa a cair como se fossem flocos de neve do plano espiritual. Ao tocar na nossa pele, ela é absorvida pelo corpo e chega à região do perispírito, onde retempera as energias do perispírito. Esse fenômeno, gente, acontece todas as semanas nas casas espíritas. Os espíritos o tempo todo estão nos auxiliando com esse tipo de trabalho. Se nós pudéssemos ver essa situação, a gente não gostaria de nem sair de dentro do centro espírita. Só pela tranquilidade. Certa feita, realizando um seminário lá ali para o lado de Criciúma, que é Praia Grande, que depois que eu descobri quando eu fui lá, que não é praia nem é grande, não tem praia nem é grande, né? E fazendo esse trabalho, comecei a mostrar algumas imagens assim, e num dado momento eu resolvi perguntar às pessoas se alguém tinha visto ou percebido algo semelhante assim. Você já tinha visto alguma vez? E aí uma menina de 12 anos estava na minha frente. É assim mesmo que eu vejo quando eu entro aqui na casa espírita. Eu vejo os espíritos passando para lá, passando para cá, e ela começou a narrar o que acontecia dentro daquela casa espírita. A mais simples que for. Era uma casa espírita bem lá no cantinho, bem próxima a uma região naquela casa. Não importa. Em todos os lugares os espíritos atuam, os espíritos trabalham. Aqui, ó, o palestrante espírita. Olha a importância de se convidar alguém para fazer uma palestra no centro espírita que seja espírita e que fale de espiritismo. Porque aí os mentores espirituais vão auxiliá-lo através da intuição, pelo conhecimento que ele tem. Os dirigentes da reunião, o equilíbrio da reunião são os dirigentes, os trabalhadores, juntamente com essa equipe espiritual, que vai manter a reunião em equilíbrio para poder auxiliar. O palestrante, ao se referir, essa imagem aqui, por exemplo, é como se fosse aquele fenômeno do data show, só que criado no plano espiritual. E quando a gente entra no centro espírita, tem muita gente que ao sentar na cadeira, né, na hora que vai sentar, pede licença, achando que tem um espírito sentado, né? Não tem, não. As dimensões da parede do centro espírita, elas se ampliam. E aqui, ó, os espíritos, ó, ficam numa região, e aqui estão os encarnados. Sempre sentado na primeira fileira, né? Geralmente eles ficam sentados lá atrás. Né? Quando eu estive lá em Laje, fazendo um seminário com uma escola sobre droga, toxicomania e espiritismo, no momento que eu estava fazendo a palestra, abri o seminário, a doutora Vilma, né, que é da região lá, ela falou assim, vamos pedir os jovens, porque ela é um jovem da escola que saíram das aulas para assistir o seminário sobre drogas. E aí ela falou, vamos botar os jovens aqui para frente e tal. Eu falei, não te preocupa não, deixa comigo. E eles ficaram todos sentados lá atrás. Era uma fila, um auditório imenso, né? E eles sentaram lá atrás. Aí eu falei, olha, vocês sabem que o tema aqui é sobre drogas, né? Sobre toxicomania e também espiritismo. E a gente vai falar de espírito. E geralmente quando a gente fala sobre isso, os espíritos vêm para a reunião. E ficam todos sentados aí atrás. A metade, todo mundo levantou e veio para frente. Então veja, é importante que a gente passe essa imagem para as pessoas entenderem. Quando eu venho na casa espírita, eu falo, mas eu fui naquela casa espírita, aquela casa espírita pareceu fraca. Eu tomei um passe ali, parece que não foi nada. Foi sim. Há uma equipe toda trabalhando para que aconteça. Veja bem, ó, aqui ó, tá os espíritos,
que muitas vezes vieram conosco, um parente, um amigo, um irmão, alguém que a gente se ligou, alguém que a gente encontrou na rua e tinha alguém junto dele, ou a gente mesmo passou na rua e trouxe de graça, porque a gente traz um monte de gente de graça, né, devido à nossa conduta, tá? E tem muitos que, às vezes, até incluem, não vai no centro não, a gente não vai, a gente vai para outro lugar. Aqui, então, o ambiente da palestra. E aqui, ó, é a evangelização da criança. A gente acha que as nossas crianças, quando estão na evangelização, por isso que o evangelizador tem que ser espírita, tem que conhecer espiritismo, porque ele está lidando com o plano espiritual. Um pequeno disse assim para a tia: tia, vamos para a salinha, não quero entrar não. Por quê? Porque aquele homem está lá, ó, tem dois lá na porta. Ele via dois espíritos na porta, na salinha da evangelização. Então o trabalho acontece para nossas crianças, e eles percebem. A água frutificada, o atendimento fraterno, por exemplo, quando nós estamos no atendimento fraterno, está lá a equipe espiritual. Muitas vezes o atendente não vê a situação, mas o mundo espiritual está presente para atender, para ajudar o palestrante, para ajudar o atendente, intui o atendente a falar coisas para que a pessoa ouça. Essa moça, por exemplo, entrou para o atendimento fraterno. Geralmente os espíritos que estão mais desajustados, eles não penetram no centro espírita. Então vamos abstrair a presença dele aqui. Essa moça, ela em vidas passadas, traiu o seu esposo, que é ele, que a persegue nessa vida agora. Como ela, nessa vida, ele atrapalha, ele influencia para que ela sofra, ela não casou, ela continua ainda sofrendo, e ela foi à casa espírita para receber orientação. O atendente fraterno, muitas vezes, não tem ideia do passado espiritual, mas os espíritos sabem. E aí, começou a orientá-la para que ela mudasse o pensamento, a conduta, a atitude, e ela começou a aceitar. E no momento que ela começou a aceitar, a entender, e começou a mudar dentro dela realmente a vontade de fazer a prática do bem, o mundo espiritual fez assim: permite que ele entre, para que ele ouça o que ela está se comprometendo. E esse momento aqui, gente, é um momento de doutrinação do espírito. Não tem nada de especial doutrinar o espírito. É alguém falar com amor para alguém que necessita, e aqueles que estão em volta ouvem e muitos se modificam. Esse é o trabalho que a Casa Espírita faz. Bem simples, sem alarido, sem mostrar estardalhaço e sem botar medo nas pessoas. A mediunidade é conferida a todos, sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz para fortificar as criaturas no caminho do bem. Então a proposta da mediunidade é de transformação da humanidade. Então quanto mais a gente estudar a mediunidade que o Espiritismo apresenta, nós vamos entender que o fenômeno mediúnico acontece em vários lugares, mas entender como processa e como funciona em cada parte é necessário que a gente estude a doutrina espírita. Divaldo narra, numa das suas palestras, que o nosso querido Bezerra de Menezes, estando no seu consultório de medicina no Rio de Janeiro, semelhante ao caso contado por nós no início, que aconteceu com Divaldo, diz que Bezerra, estando atendendo no seu consultório, de novo um pai traz a sua filha com toda a característica da obsessão, também trazida por enfermeiros naquela época, no nosso querido Bezerra, com camisa de força, as unhas tinham crescido de tal forma que tinha penetrado na carne, os dentes todos quebrados, porque cada vez que ela tinha uma crise, ela uivava como se fosse um animal e tentava morder as pessoas e as coisas, e as gengivas sangrando, o corpo não higienizado. E o pai trouxe ela ao Dr. Bezerra de Menezes e disse: Dr. Bezerra de Menezes, se o senhor não puder curar minha filha, eu vou matá-la. E o Dr. Bezerra de Menezes mais disse assim: mas meu irmão, o irmão que está com ela está sofrendo tanto quanto ela, a gente deve liberá-lo. E o pai disse: não faça isso, Dr. Bezerra, porque é um animal que vem enjaulado, ela agride todo mundo, ela tenta matar todo mundo. E o Dr. Bezerra naquele instante abraçou aquela jovem, com o corpo não higienizado, com toda a característica de agressividade que ela cometia consigo mesmo, abraçou aquela jovem e começou a chorar. No momento que ele chorava, ele disse assim: meu irmão, nós somos dois infelizes, você e eu. Você que o ódio te enlouqueceu, e eu, se fosse o verdadeiro seguidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus. E começou a tirar a camisa de força.
Quando ele liberta a jovem, os braços da jovem, o pai disse, ela vai lhe agredir, doutor Bezerra de Menezes. Ele disse, eu mereço se ela me agredir. E ele esperava a bofetada, quando na realidade o Espírito chegou aos pés do doutor Bezerra de Menezes e disse assim, velhinho bom, andei por todos os cantos e me chamaram de demônio, de Satanás. Mas tu me chamasse de irmão, velhinho bom. O que devo fazer? E aí o doutor Bezerra disse, mas meu irmão, você deve ser feliz. Mas se eu for feliz, diz o Espírito, ela também será feliz. Que é minha esposa adulterina do passado, juntamente com ele, que agora que está na situação do seu pai. O doutor Bezerra disse, mas é a lei da vida. O amor é a lei da vida. Tu deves te libertar. Eu vou deixá-la, diz o Espírito. Não por causa deles, que ainda continuo a odiá-los. Mas eu vou deixar, porque encontrei alguém que me resolveu. Se desligou. Haviam-se passado 12 anos daquele processo de subjugação. O espírito foi levado pelo plano espiritual, o pai abraçou muito choroso, e o doutor Bezerra entendeu que a única maneira de lidar, como o próprio Cristo disse, para esse tipo de espírito é muito jejum e oração, mas de muito amor no coração. O tempo passa, transcorre todo o tempo necessário na vida do nosso querido Bezerra na Terra. Bezerra, então, anos depois, parte para o plano espiritual. E quando ele chega no plano espiritual, foi recebido por Celina, a enviada de Maria, a nossa mãe, a mãe do nosso Senhor. E ela disse, apraz a nossa mãe santíssima, doutor Bezerra, que tu não te pensas mais na terra, que tu possa ir para um orbe melhor. E o doutor Bezerra disse, Celina, se for possível, peça a nossa mãe celestial para que eu permaneça na terra, para continuar auxiliando nossos irmãos que necessitam. Celina se afastou por um tempo, retorna depois e diz, foi-lhe concedido, doutor Bezerra de Menezes. Tu deves permanecer o tempo que quiseres na terra. E o doutor Bezerra de Menezes ficou feliz. Mas de repente ele ouviu uma gritaria do lado de fora, na casa, no plano espiritual onde ele se encontrava. E ele perguntou, Celina, que barulho é esse? E ela disse, venha, doutor Bezerra de Menezes, venha ver. E ele foi até a sacada da casa onde ele estava e viu que o jardim estava repleto de espíritos, gritando assim, obrigado, doutor Bezerra de Menezes, pelo bem que o senhor fez na terra, pelo remédio que o senhor deu ao meu filho, pelo bem disso, pelo bem daquilo. Cada um gritava algo, até que lá no meio da multidão alguém levantou o braço, lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendeste uma luz no meu coração? E ele viu que o coração daquele espírito estava transformado numa estrela. É o amor. Mediunidade com Jesus é amor. Quando nós aliamos o conhecimento que nós temos com a prática do amor, aliado ao exemplo do Cristo, nós operamos verdadeiros milagres que na realidade não os somos. São coisas normais que nós seres humanos somos capazes de fazer. Narra Chico Xavier, que quando anunciavam lá em Pedro Leopoldo a presença de Emmanuel, diziam, está presente Emmanuel. Os espíritos abriam o caminho e de uma hora para outra, em poucos minutos, Emmanuel estava ao lado de Chico. Passado um tempo depois, alguém gritava, está presente no ambiente Bezerra de Menezes. Era um alvoroço danado. Os espíritos todos corriam até ele. Doutor Bezerra, manda um remédio para o meu filho na terra. Doutor Bezerra, isso. Doutor Bezerra, ele atendia um, atendia outro, tudo com carinho, com calma, com tranquilidade. E levava quase uma hora para chegar ao lado de Chico. Emmanuel é o evangelho da disciplina. Doutor Bezerra é o evangelho da misericórdia. Precisamos desses dois elementos. A disciplina para poder nos conduzir ao caminho do bem. Mas a misericórdia para entender que aqueles que estão no nosso caminho ainda não conseguem fazer talvez aquilo que a gente já consegue ou acha que conseguimos. Que Jesus nos fortaleça. Que a mediunidade que a Casa Espírita nos oferece seja uma mediunidade clara, limpa, tranquila, mas uma mediunidade voltada com amor. Não com alaridos, não com gritarias, não com pensamentos exóticos, não com atitudes estranhas, mas uma mediunidade de amor pelo próximo, por nós mesmos, para espelhar o ensinamento do Cristo. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações, que alguns espíritos que nos alimentam na noite de hoje possam nos fortalecer e possam nos dar a tranquilidade de perceber que nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, devemos tornar-nos cada vez melhor para que a terra se torne melhor também. Muita paz.